Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade aqui no edital de credenciamento 01725 de 2019, que é um edital do Banco do Brasil. Lembrando que essa é a parte 3, nós iremos abordar hoje a qualificação técnica. A gente abordou anteriormente a habilitação jurídica e a qualificação econômico-financeira. Então eu vou colocar aqui embaixo no link, os links desses respectivos vídeos na descrição desse vídeo aqui em questão. Então, hoje nós iremos aqui estudar a página 9 do referido edital, que é sobre a qualificação técnica. Então, de cara, já aqui no item 6.7, diz que a execução das avaliações cabe exclusivamente aos profissionais legalmente habilitados pelos sistemas CONFEA/CREA e CAL. Então, os meus amigos corretores que me acompanham aqui, que tem muita audiência do pessoal da corretor de imóveis, esse referido edital não habilita corretor a estar executando a avaliação de imóveis, é somente para arquitetos ou engenheiros. Dando continuidade aqui no item 6.8, está dizendo o seguinte, que em qualquer situação, tanto na habilitação pelo SICAF, que é aquele sistema que a gente falou anteriormente, na parte 1 e na parte 2 do vídeo, tanto na habilitação junto ao banco, a empresa interessada deverá apresentar os documentos a seguir. Então você vai ter que encaminhar toda essa documentação, que vai da letra A até a letra I, para o banco por correios, né? E na letra A está dizendo justamente o seguinte, os anexos 2 e 3, que são as minutas de requerimento de credenciamento, tem que estar devidamente preenchido, tantos quantos forem necessários. Então, por exemplo, no caso da empresa ter mais de um profissional, mais de um responsável técnico para prestar serviços, para prestar atividades para o banco, você vai ter que colocar mais de um anexo 2 e 3, que é o que a gente vai ver agora. Então aqui nós temos o anexo 2, que é o requerimento de credenciamento da empresa. Quando você for baixar o edital, você vai ter acesso a esses anexos, onde você vai poder editar devidamente, colocando a razão social da sua empresa, seu CNPJ, todas as informações que o anexo está exigindo. E o que tem de interessante aqui, ele vai exigir os dados da sua empresa, né? Telefone fixo, e-mail, CREA, endereço, os titulares, quem são o quadro societário da sua empresa, os responsáveis técnicos, os dados bancários para efetuar o pagamento, né? Aqui tem uma declaração, você vai colocar se a forma escolhida para habilitação foi pelo banco ou se foi pelo SICAF, vai colocar o local, a data, vai assinar e vai encaminhar esse anexo, né, para o referido banco. Já o anexo 3 é referente à atividade do credenciamento profissional e à cidade polo de endereço. E foi justamente o que eu falei anteriormente. Tanto quanto forem os profissionais, tanto serão os anexos 3. Então, se eu tenho 3 profissionais e eles serão habilitados em situações diferentes, eu terei que anexar, né, terei que preencher 3 anexos 3. Ficou meio dúbio, mas é mais ou menos isso. Então, aqui no anexo 3, nós iremos colocar a razão social da empresa, o CNPJ, os dados do profissional da qual você irá habilitar, irá credenciar, né? O vínculo desse profissional com a empresa, se ele é responsável técnico ou não, se ele é representante legal ou não. E aqui é justamente a parte-chave do anexo 3, onde você vai colocar a região de interesse e o código da atividade do serviço que esse profissional irá prestar para o banco. Então aqui temos o código da cidade polo, você vai colocar o nome da cidade polo, o estado da cidade polo e o código das atividades que esse profissional irá prestar. Lembrando que para o vídeo não ficar muito extenso, eu não irei abordar agora as cidades polos, né? Não irei mostrar quais são as cidades polos e quais são as atividades, mas futuramente o próximo vídeo será a respeito desse referido tema. Então aqui nós temos algumas informações importantes, que é o que eu falei anteriormente. Preencher tantos anexos quantos forem necessários, um anexo 3 para cada profissional, sendo que indicar apenas uma cidade polo em cada linha. Ao optar por uma determinada cidade polo, o prestador deverá realizar serviços em todos os municípios vinculados a ela. Isso vai ser o tema do próximo vídeo, mas é basicamente o seguinte, quando você vincula, quando você credencia, habilita em uma cidade polo, há outros municípios que são subordinados a essa cidade polo. Então você habilitou uma cidade polo, você vai ter que prestar serviço em todos os outros municípios que são subordinados a ela, e no próximo vídeo a gente vai ver isso com mais calma. O que mais que nós temos aqui? Fala que por profissional, você vai habilitar no máximo 5 cidades polos e no máximo 3 unidades federativas por profissional habilitado. Ou seja, como esse é um edital
digamos assim, brasileiro, ele não é regional igual os editais da Caixa estão sendo agora, você pode habilitar a sua empresa e seus profissionais em mais de um estado, né? Mais de um estado da federação. E esse edital está dizendo que você pode habilitar no máximo um profissional em 3 estados diferentes. Lembrando que se você vai habilitar um profissional em estados diferentes do que ele está registrado no conselho, você vai ter que buscar junto ao conselho o visto desse profissional para executar essas atividades. Então vamos voltar aqui ao referido edital. No seu item B do item 6.8, diz que nós temos que apresentar a certidão de registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ou o CAL, né? O CREA ou CAL, onde vai constar obrigatoriamente no seu objeto social a execução de serviços técnicos de engenharia. Então é aquela certidãozinha básica do CREA ou do CAL, dizendo que a sua empresa tem um determinado capital social, que seu objeto social é elaborar umas determinadas atividades, vai ter os responsáveis técnicos dessa empresa. É basicamente essa certidão, é fácil de conseguir, não tem dificuldade. No item C diz o seguinte, que os profissionais, os responsáveis técnicos que compõem o quadro técnico da empresa, cujo nome não conste nessa certidão que eu falei anteriormente, que é a certidão da pessoa jurídica, você vai ter que obrigatoriamente apresentar a certidão dela, né, de pessoa física junto ao conselho, tanto o CREA quanto o CAL. Então os profissionais que não estão na certidão da pessoa jurídica terão que apresentar a certidão de pessoa física desses profissionais. Esse é o item C. Já o item D é o que eu falei anteriormente. Se você quiser credenciar um profissional, habilitar um profissional em estado diferente do qual ele está registrado no conselho, você vai ter que procurar o conselho e conseguir o seu visto. Então você só vai poder habilitar profissional em estado diferente do qual ele está registrado através do visto do conselho. O item E é justamente as cópias de identificação e CPF dos responsáveis técnicos e legais da empresa, sócios e administradores. Então todo mundo que está presente no quadro societário e no quadro técnico da empresa tem que anexar, né, tem que encaminhar essa documentação com o RG e o CPF. No item F, que é o que nos interessa agora em questão, fala que a documentação comprobatória de experiência de cada profissional do quadro técnico, conforme as comprovações exigidas nos quadros dos pré-requisitos, formação e experiências requeridas do item 6.9 do referido edital. Então é o seguinte, nós temos aqui o item 6.9 e temos o quadro onde nós temos diversas atividades que você pode estar prestando para o banco. Qual a discriminação dessa atividade, o que o banco cobra dessa atividade para você e o pré-requisito para você habilitar a sua empresa, habilitar o seu profissional a estar prestando essas atividades. Então, só a nível de exemplo, nós temos aqui a atividade AVA 101, que é uma atividade de avaliação de imóveis, onde você vai elaborar no dia a dia do banco, né, laudo de avaliação de imóveis urbano, residencial ou comercial, objeto de operação de financiamento imobiliário ou recuperação de crédito imobiliário. E no caso, você vai apresentar esse laudo para o banco em modelo simplificado. E qual é o pré-requisito, a formação, as experiências requeridas para você poder prestar esse tipo de serviço para o banco? Então, no caso desse edital em questão, você vai ter que apresentar um certificado de curso de avaliação de imóveis urbanos que possua uma carga horária mínima de 20 horas e que contemple no seu programa, né, na sua ementa, a inferência estatística aplicada à avaliação com base na norma, né, a NBR 14653. E para comprovar essa experiência, comprovar que você já fez um trabalho, você vai ter que apresentar um laudo de avaliação elaborado na modalidade completa, tem que ser de imóvel urbano, onde você vai ter utilizado sim a inferência estatística e elaborado conforme os preceitos da NBR 14653 em sua parte 2, onde tenha se atingido no mínimo o grau 1 de fundamentação e vai ter que anexar também a este laudo a sua respectiva ART ou RRT. Então, essas são as exigências do item 6.9, lembrando que cada atividade vai ter um pré-requisito de formação e experiência diferente. Tem diversas atividades. Futuramente, nos próximos vídeos, nós iremos abordar, estudar, né, quais são as atividades que você pode estar prestando nesse referido edital pro banco. Então, nós estamos na letra F, vamos pular agora para a letra G, que diz o seguinte: para o profissional que tiver sua documentação comprovatória de experiência analisada pelo banco e que não constar na certidão de pessoa jurídica, que é aquela certidão do item B que a gente falou anteriormente, requerente emitida pelo CREA ou CAL, deverá apresentar uma prova de vínculo empregatício com a empresa requerente. O
que ele está dizendo? Além de você, caso o profissional não esteja devidamente registrado aqui no CREA, né, ou CAL, da pessoa jurídica, você vai ter que apresentar o CREA dele da pessoa física, né, aquela certidão de registro de quitação, e vai ter que apresentar também uma prova de vínculo empregatício. Normalmente é contrato de prestação de serviço. Você faz um contrato de prestação de serviço, registra registra a firma, tudo certinho, encaminha para o banco que você vai estar atendendo a esse item G. Lembrando que é somente no caso do profissional não estar registrado, né, naquela certidão da pessoa jurídica, certidão do CREA ou do CAL. E por fim, aqui no item H, nós temos o seguinte: para os profissionais credenciados em certames anteriores pelo banco, será dispensada a apresentação de documentação comprobatória de qualificação técnica do item 6.9, que é esse quadro que a gente viu anteriormente, para aquelas atividades na qual o profissional já esteja devidamente habilitado e que não tenha mudado os pré-requisitos do edital anterior. Então, se você já presta serviço para o banco, já está habilitado no edital anterior, esse edital novo chegou aqui, não mudou, você quer prestar a mesma atividade e não mudou os pré-requisitos, você não precisa apresentar a documentação comprobatória, porque você já está habilitado e o banco entende, né, que você, quanto profissional, já tem essa experiência para poder estar prestando esse tipo de serviço. E por fim, no item I, quando duas ou mais empresas apresentarem um mesmo profissional, será considerado para efeito de habilitação junto ao banco o currículo do profissional somente na primeira empresa a apresentar a documentação / requerimento de credenciamento conforme protocolo de entrega da documentação. Então eles vão analisar qual empresa encaminhou primeiro esse requerimento de credenciamento e vai valer somente para a primeira empresa. Então o que a gente pode extrair desse item I é que é o seguinte: só pode ter um responsável técnico não pode ser responsável técnico por mais de duas empresas. Mais ou menos isso. Então é isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu gostaria que vocês colaborassem comigo, me dessem sugestão de quais temas abordar, o que vocês querem ver aqui no canal. Pode comentar aqui embaixo. Agradeço a audiência mais uma vez. Tamo junto. Valeu!